Você já imaginou em transformar um simples biscoito recheado numa tortinha super especial e gourmet? Com o raio gourmetizador isso é muito fácil. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá chegando aqui meio caindo de paraquedas, não esquece de se inscrever, o botão tá aí embaixo em algum lugar aí, procura aí pra você poder acompanhar sempre as nossas receitas malucas por aqui. Férias é aquela época que você tem um pouco mais de tempo, pode arriscar coisas novas na cozinha, testar novas receitas, e foi exatamente o que a gente fez quando nós resolvemos tentar criar essas tortinhas maravilhosas hoje aqui usando só biscoito. Não deu para usar só biscoito, a gente teve que fazer duas pequenas adições, mas são quase insignificantes e você vai ver que é muito fácil. Bom, para nossa receita aqui nós vamos utilizar dois tipos de biscoitos diferentes para fazer duas tortas diferentes. Então nós vamos usar o passatempo E o óleo. mas se você quiser, você pode fazer com um só que, né, faz com o seu preferido aí, pode fazer com outros tipos de biscoito também que também funciona. O primeiro passo então é só abrir a bolacha e separar o recheio da massa. Essa parte pode dar um pouco de trabalho, mas até que não, geralmente elas soltam fácil ali com a ajuda de uma faca, ali sai, né, bem fácil. Então nós vamos separar os biscoitos ali sem o recheio num potinho e nós vamos moer ele. Aqui a gente moeu bem os dois biscoitos até ficar uma farofinha, então bem fina. Depois a próxima etapa, então a gente precisa fazer ele dar uma liga aqui para fazer uma massa. Para isso a gente vai usar então 2 colheres de leite morno. É importante que o leite esteja morno, porque ele vai fazer a bolacha amolecer mais e aí vai fazer o efeito que a gente quer. Tem umas outras receitas que até usam margarina ou manteiga para fazer essa liga, mas já tem muita gordura na massa desses biscoitos, então a gente preferiu não colocar. É só mexer bem com uma colher, daí quando a massa começar a descolar da colher, você usa a sua mão. Ele vai lembrar muito assim uma massinha de brigadeiro, de beijinho, uma coisa nessa consistência. E é importante colocar só 2 colheres de sopa de leite, porque se você colocar mais que isso, vai ficar muito molenga, muito mole e aí não vai dar certo. No começo ele realmente vai ficar bem pelotado, parece que vai faltar leite, mas se você colocar um pouquinho mais, ele já vai desandar. É só ter paciência então, não desista. Depois que a gente já tem então as duas massas aqui bem formadinhas, temos a massa clara e a massa escura, nós vamos pegar pequenas porções e vamos colocar numa forminha própria para a tortinha. Aqui a gente tem uma forminha pequena com fundo removível que a nossa mãe usa aqui para confeitaria, mas se você não tiver na sua casa, você pode usar alguma outra coisa de metal assim pequena ou até de silicone. Se você tiver uma forma de gelo de silicone, pode ser usada também. Vai ficar talvez quadrado, né, mas pode usar. E vale até papel alumínio. Só é importante que seja alguma coisa que você possa levar para o forno depois, porque senão daí for uma coisa plástica e tal, vai acabar derretendo e aí vai fazer manhaca lá. Pode levar silicone pro forno? Silicone pode? Sério? Uhum. Belo cozinheiro que você é. Não, mas eu não ia arriscar nunca, eu ainda vou continuar não arriscando. Depois que a massinha já estiver na forma, a gente vai colocar ela no forno. Mas não é pra assar, ela é só pra dar uma enxugada, porque essa massa já é assada, né? É mais ou menos uns 15 minutos lá dentro. Deixa um forno bem baixinho assim, né? Deixa ali uns 15 minutos, é só pra ela desidratar mesmo e voltar a ficar mais firme. Lembrando que essa massa de torta depois ela não vai ficar crocante, ela só vai ficar firme, tá? Se for pra ficar crocante, ele seria um outro processo daí, mas a gente escolheu fazer esse. Macio é gostoso, né? Quando você tirar do forno vai ficar meio molenga assim a massa, então é importante você não mexer com ela, deixar ela esfriando ali na forma por um tempo até ela ficar firme. Enquanto a gente espera a massa esfriar, a gente já vai preparar o recheio. Para isso a gente vai pegar os recheios que a gente já separou antes, vai colocar num potinho, juntamente com uma colher de chá de creme de leite. É só misturar bem ali até formar uma massa bem homogênea, ele vai dar uma amolecida nesses recheios que já são cremosos e vai deixar mais fácil de trabalhar com eles. E para ficar mais bonitinho esse recheio na hora de colocar na torta, é só pôr ele na geladeira por mais ou menos uns 10 minutos. Isso é para ele dar uma firmadinha e não ficar tão molenga. Depois que a massinha esfriou, então é só a gente desenformar ela com bastante cuidado para ela não desmontar. E aí a gente vai colocar o recheio nessa casquinha com um saco de confeiteiro. Para ficar mais bonitinho, assim, com uma cara profissional, a gente está usando aqui um bico pitanga, né? Que vai dar esse desenho, assim, todo especial ali pro recheio. E ele vai manter essa forma justamente porque a gente deixou na geladeira para ele ficar mais firme. E estão prontas, então, as nossas tortinhas maravilhosas aqui, feitas só com biscoito recheado, né? Você imaginava que um biscoito recheado podia ficar desse jeito, assim, com essa cara apetitosa, assim? Isso é gourmetização. O único problema dessa receita é que ela não rende muito. Então, um único pacote do passatempo deu 5 tortinhas. Então é foda, né? E o recheio eu achei que não ia chegar pra rechear as 5 tortinhas, mas foi o suficiente. E uma curiosidade é que do óleo, pra fazer a mesma quantidade de tortinhas, a gente precisou usar 1,5 pacote, porque os biscoitos são mais fininhos, eles têm menos massa. Então, né, a gente teve que comprar um pouquinho mais. Eu achei que talvez nem desse certo, mas funcionou. Vamos ver se ficou bom mesmo. Ficou bom mesmo. Fica melhor do que comer só biscoito. Uhum. É macio, é melhor. Obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço E até lá!